Oi, gente! Mais um domingo que podemos estar unidos em espírito para adorar o nosso Deus. Que você possa cantar essa canção conosco, crendo de que Deus tem o melhor para a tua vida. Siga com fé, siga com confiança, porque Ele sabe o que faz. Pessoal, amados e amigos, irmãos da Aliança Bíblica de Porto Alegre. Aqui Leandro, mais uma vez, para trazer uma palavra, uma pequena palavra do que Deus tem falado a mim e que Deus tem falado ao meu coração durante essa pandemia. E mais uma vez quero dizer para vocês, é muito difícil fazer esse negócio, cara. É muito difícil ficar falando, olhando para o celular, né? Eu fiquei impressionado com a simplicidade e a facilidade do Vandeco fazendo isso, sentado no sofá em casa, falando como se estivesse na minha frente, conversando, né? Então, Vandeco, Deus abençoe mais a tua vida, né? Assim como o Roberto também fala tranquilo na frente do celular, para mim é muito difícil, né? Eu já falei muitas vezes e repito, preferia estar tete a tete falando contigo aí na frente. Tá? Mas queria dizer para vocês que o ano de 2020 ele começou para mim como um ano que prometia, um ano que tinha tudo para ser um sucesso, né? Um ano que seria, depois de quase 10 anos que a minha mãe faleceu, nós tínhamos reunido a família, minhas irmãs e eu, passamos a nossa virada de final de ano, algo que era bem tradicional na nossa casa. A gente conseguiu fazer aqui em casa, hoje aqui em Picada Café. Hoje não, né? Isso lá em janeiro. Conseguimos no 1º de janeiro passar a família juntos.
E foi muito bom, né? Foi um tempo incrível, muitas fotos, muita alegria, muita comilança, e dizendo, né, as fotos lá, que esse ano vai ser diferente. E realmente, tem sido um ano diferente. Até porque a gente já está em setembro, né? Hoje é 24 de setembro hoje, você talvez deve estar assistindo isso aí no domingo, no dia 25, sexta, 26, 27 de setembro você deve estar assistindo esse vídeo, né? Então, já estamos na primavera e o ano parece que nem começou. O ano parece que estacionou em março, né? A gente está esperando que abril seja melhor e quando abril chegar já vai ser dezembro. Então foi um ano totalmente diferente, né? Um ano, março explode a pandemia, março fecha tudo, março a nossa vida começa a mudar drasticamente. O nosso estilo de vida sofre muito, né? Algo que nós não conhecíamos e que o mundo não conhecia. E a minha pergunta é: como é que tu está vivendo? Como é que tu está nessa pandemia? Como tem sido para você, né? Eu tenho trabalhado, eu continuo tendo que ir trabalhar todos os dias, né? A minha esposa Thalita, ela está em casa, ela começaria a trabalhar em março e não começou. Então tem sido bem complicado, algo bem novo, né? A gente tem que aprender a conviver mais, né? A pandemia tem nos ensinado isso, tem nos ensinado a conviver em família, a conviver juntos, né? Como poder conviver mais tempo, né? Imagina as pessoas que estão 24 horas, né? Como tem sido essa convivência, quem não pode sair de casa, onde os dois não trabalham ou quem está em home office, como tem sido isso, né? Então, a pandemia ela veio para isso, ela veio para mudar, para ser uma quebra nos nossos paradigmas de como a gente vive, né? Hoje, no tempo dos nossos pais, né, no nosso tempo de infância, a gente estava na rua, a gente estava correndo. Hoje as crianças já estavam dentro de casa, só que as crianças não estavam o tempo todo dentro de casa. As crianças não estavam o tempo todo em frente à televisão, em frente ao computador, na frente do videogame, né? Como é que tem sido isso na tua casa? Como é que tem sido isso para você? Né? Pesquisando e tentando saber como foi, porque nós já estamos no 6º mês, caminhando para o 7º mês de pandemia. Então, já não é algo novo, né? No 7º mês já não é mais novo, já tem 7 meses de vida, se é que a gente pode se referir assim, tá? Como é que tem sido para você? Né? As lives, as interações, as reuniões de célula por aplicativo, as reuniões de oração por aplicativo, como é que tem sido isso? Você sabia que as palavras mais pesquisadas em março eram na internet, uma delas, né, as mais pesquisadas, entre as 10 mais, podemos dizer assim, era vou morrer e oração? Essas eram palavras que as pessoas mais jogavam no Google. Se tu procurar, tu vai encontrar. Pode jogar no Google palavras mais pesquisadas em março no Brasil. E vou morrer e oração eram uma delas. As palavras as 3 mais procuradas talvez. Né? Então é incrível como as pessoas buscam a Deus em momento de desespero, né? Saber como orar e saber se vai morrer. Para mim, se eu morrer, Paulo já dizia, né? É lucro. Não estou dizendo que eu quero morrer. Não estou dizendo que eu tenho desejo de morrer, jamais. Mas que eu não tenho medo de morrer. Isso é uma afirmação minha. E não estou dizendo que eu sou o certo. Eu estou dizendo que eu entendo assim, entendo como Paulo, que morrer para mim é lucro, porque estaria com o Pai. Né? Então esse sentimento de existência, de pertencimento a Cristo me deixa mais tranquilo. E ele talvez deveria deixar você também mais tranquilo. Né? Porque hoje nós já vivemos uma vida com Cristo, uma vida em Cristo aqui na Terra. E a vida eterna nos espera. Mas a nossa vida eterna já começou, e é aqui na Terra. Né? Então, pesquisando, eu descobri isso. E fui assistir algumas pregações e algumas coisas dessa época. Né? Então, a internet também nos propicia isso. Tu procurar coisas que eram ditas naquela época, recorte de jornal, de saber, o mundo não sabia para onde ia. Eu me lembro muito bem que nós fechamos a agência praticamente
por 15 dias, onde nós dispensamos todos os funcionários, e o meu adjunto e eu ficamos trabalhando nós dois, porque não pode parar, né? Mas tudo tinha parado, a cidade tinha parado, era uma cidade fantasma, não se via ninguém na rua, mas em dia de pagamento tínhamos movimento, a gente precisava estar lá para atender a demanda dos nossos clientes, né? Mas nós nos preocupamos com os nossos funcionários e com os nossos colaboradores e fizemos o que o banco também, né? A minha instituição que eu trabalho também se preocupou com isso e liberou a todos, né? E hoje ainda tem alguns que estão em home office, né? Então isso também é diferente, isso também foi impactante para nós. E pesquisando sobre isso, então, eu vi alguns pastores que reclamavam, né, lá no início de março, que era um absurdo ter que fechar a igreja, ter que fechar tudo, o comércio, por causa de 5 mortes. Né? Haviam tido 5 mortes e já estava tudo fechado. Enquanto a dengue mata muito mais pessoas no ano, o governo estava preocupado com apenas 5 mortes. Passados já 6 meses, a gente já viu 130 mil mortos, mesmo com todos os protocolos, né? Eu acho que a palavra que mais sofreu alteração nesse tempo para mim, foi a palavra protocolo, que a gente só fazia um protocolo quando levava um documento. A gente tem protocolo para tudo, né? Tem maneira de agir para tudo que a gente faz. É de máscara, é de limpeza, né? De onde a gente vai, nós temos protocolos. Então a palavra protocolo, para mim, ela sofreu uma grande mudança nesse tempo, né? Então assim, e esse mesmo pastor que em março reclamava de que tinha mudado a vida dele, que tinha fechado as coisas, agora, né, uma pregação mais recente, ele entendeu que Deus está fazendo uma mudança na nossa vida, que Deus está usando desse tempo para nos ajudar, né, nos ensinar, não que a pandemia tenha vindo para isso, mas Deus usa essas coisas, né? Deus ajuda a gente, nos ensina que a gente vai precisar ter um novo estilo de vida. E eu não estou falando de novo normal, né? Isso é muito chato, essa palavra é uma palavra muito chata, novo normal. Não estou falando disso, eu estou falando que a gente precisa entender qual é o nosso papel como cristão, qual é o nosso papel como filho de Deus na nossa casa, na nossa empresa, e qual é o nosso papel como filho, no meu relacionamento com Deus, né? Nesse tempo. O que tu tem feito? Como é que tu tem vivido? Como é que tem sido o teu relacionamento com Deus? Lembre-se que o relacionamento com a tua esposa, com o teu pai, com a tua mãe, com os teus filhos, com os colegas de trabalho, ele depende do teu estado e do teu relacionamento com Deus, do quanto tu está próximo de Deus. Quanto mais próximo e mais conhecimento de Deus nós temos, mais tranquilo serão as outras relações na nossa vida, né? E eu quero te convidar a pensar, né? O que realmente aconteceu e qual é a grande mudança na nossa prática religiosa, se a gente pode chamar assim, né? Qual é a nossa mudança na nossa vida como crente, como cristão, como filho de Deus? O que vai mudar? Como é que vai ser quando reabrir as igrejas? Será que vão ser? Será que a gente vai, né, ao todo, a gente vai ter que estar de máscara, a gente não vai estar de máscara? Não são esses detalhes, e sim o nosso relacionamento, né? A pandemia nos ajudou a ver o quanto é importante estar com o irmão, o quanto um abraço faz falta, o quanto ver aquele irmão que a gente via, né? Porque normalmente quem é da Aliança de Porto Alegre tinha no mínimo duas vezes por semana, ou na célula e na celebração, ou num ou outro, ou nos dois, né? Então tu tinha uma interação com outros irmãos durante esse período. E hoje a maioria está tendo, olhando aqui no gravado, ou no nosso caso aqui é pelo Zoom, né? Algumas células estão retornando, algumas igrejas estão retornando aos poucos, né? Nós optamos, Thalita e eu, por não frequentar ainda, né? Por fazer parte de grupo de risco e não querer contaminar e também não contaminar os nossos parentes, as pessoas mais próximas. A gente tem optado então por ainda manter o isolamento, mesmo o quão difícil tem sido isso, né? Então assim, eu quero te convidar a pensar sobre isso, né? A pensar como é que tem sido, como é que vai ser daqui para frente, como é que vai ser meu relacionamento com Deus,
O que Deus quer me dizer com isso? Né? O que eu preciso aprender para viver esse novo mundo, nesse novo mundo, né, de pós-pandemia. Então, eu quero te convidar a ler Colossenses 1, de 8 a 14. Tá? Vou livrar você de ler Mateus, né? As duas últimas vezes que falamos, convidei vocês a ler Mateus, mas dessa vez eu quero convidar vocês a ler Colossenses. Eu vou ler na versão Almeida atualizada, nova Almeida atualizada, né? Então, ela talvez seja um pouquinho diferente da sua, mas é uma versão que eu gosto bastante. Então, a partir do 8 diz assim: o qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Está falando de Epáfras, tá? Né? Então, a gente poderia ler lá do início, ler em casa, do início do capítulo em diante, para saber o qual. Né? Ele está falando que Paulo está falando de Epáfras. Vamos lá de novo. O qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Por esta razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem no pleno conhecimento da sua vontade e em toda sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira, poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecidos em todo o poder, segundo a força da sua glória, e em toda a sua perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que os capacitou a participar da herança nos santos na luz. Tá, mas o que esse texto tem a ver com a minha pandemia? O que tem a ver com o que eu estou vivendo hoje? O que Paulo, né? O que o Espírito Santo está querendo revelar a ti? Eu quero te convidar a orar para que a gente possa, sim, entender a vontade e a revelação do Espírito Santo nesse texto para nós. Senhor Deus, clamo pela Tua presença, tanto aqui enquanto falo, Senhor Deus, enquanto o meu irmão possa estar ouvindo esse texto, Senhor Deus, esse pequeno compartilhar. Que Tu possa estar tocando no meu e no coração dele nesse momento, fazendo com que a gente possa estar nos aproximando de Ti. Que a gente possa estar Te conhecendo mais e mais. E entendendo a razão da nossa existência aqui. Entendendo, Senhor Deus, a razão da nossa dificuldade de viver nesse tempo de pandemia. Entendendo qual é o nosso papel nesse meio, como filho Teu, como mensageiro da Tua palavra, Senhor Deus. Que a gente possa estar Te conhecendo mais e mais. Que Tu possa estar se revelando a nós. Que a nossa dependência é de Ti só aumente, Senhor Deus. Que a gente possa Te conhecer. É o que eu clamo e Te peço em Teu nome, Jesus. Amém. Então, Paulo aqui nesse texto está elogiando, né, os colossenses, né, dizendo que ele sempre ora por eles e que eles estão indo muito bem. Mas Paulo vivia num tempo aqui, também sofria com gnosticismo nessa época. Né? O que é isso? O que é gnosticismo? Gnosticismo é uma combinação, né? Era uma mistura. Tá? E tu imagina assim, o cara, naquela época tinham gregos, tinham romanos, tinham vários povos, várias crenças que se misturavam numa só, né? Então assim, era uma combinação de astrologia, religiões gregas, os mistérios eleusios, né? E as doutrinas do cristianismo misturados numa coisa só. Né? Ou seja, o resumo disso era a crença da salvação pelo conhecimento. Esses gnósticos, eles acreditavam que eles tinham que conhecer tudo e seriam iguais a Deus, e seriam salvos, né, no caso, pelo conhecimento. Ele seria salvo pela sua capacidade de conhecer as coisas, de saber tudo. Né? Não é muito diferente de hoje, onde a transformação cultural nos trouxe igualmente ao individualismo, né, centrado no sujeito, na autonomia, porque eu posso, porque eu mereço, porque eu quero, né, porque é o meu direito ser assim. Né? Então não era tão diferente de hoje, né, a questão do gnosticismo com a questão do egocentrismo, do mundo que gira em torno ao meu redor e em mim e que eu posso fazer as coisas, né, do autoconhecimento. Né? Então não era tão diferente. Né? Ou seja, tudo era uma fuga
de Deus, tudo é uma fuga de quem é Deus e da necessidade que nós, homens e mulheres, né, nós como seres humanos, temos de buscar a Deus. Tá, mas e aí? O que o Paulo tem a ver com a minha pandemia, com o meu tá trancado em casa? Né? O que esse texto pode me ensinar nisso? Você sabe onde é que Paulo estava, né, quando escreveu isso? Você sabe o que ele estava fazendo? Paulo estava preso, né? Paulo estava preso enquanto escrevia isso aos Colossenses. Então, mas ele estava preso, mas ele não se sentia preso. Apesar de preso, ele se sentia livre, porque conheceu a Cristo e sabia quem ele era, né? Quem ele era realmente em Cristo. Então, mesmo preso, Paulo se sentia livre, sabia que ele era livre. Então, muitos de nós nos sentimos livres da cadeia, a gente está livre da cadeia, livre da prisão, mas a gente é escravo do pecado, escravo da murmuração, escravo das reclamações. Então, esse tempo de pandemia, ele tem causado muito isso, é muita murmuração, é muita reclamação. A gente sabe que tem pessoas que realmente estão doentes, que não sabem para onde ir, o que fazer nessa pandemia, né? Muitas pessoas foram afetadas pelo desemprego, pela falta de coisas em casa, mas muitos também foram afetados por essa falta de Cristo. Muitos e não percebem isso e desconhecem isso, que a falta de Cristo em suas vidas os escraviza, né? Que mesmo estando libertos, estando na rua, tendo a liberdade de ir para a rua ou a liberdade de ficar em casa, né? Elas estão presas no pecado. E muitos cristãos estão presos no pecado da reclamação e da murmuração, né? Como é que você está quanto a isso? Né? O versículo 9 nos ensina assim, que diz assim: por essa razão, também desde o dia que nós soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e pedir que transbordem do pleno conhecimento, da vontade, da sabedoria e do entendimento espiritual. Né? Então a gente precisa ler a Bíblia, a gente precisa buscar a Deus para que a gente tenha esse pleno conhecimento, para que a gente possa transbordar de conhecimento. Eu não estou simplesmente cheio, eu não estou simplesmente com conhecimento aqui. O conhecimento está transbordando, eu estou transpirando o conhecimento. Quem está perto de mim, nossa, essa pessoa tem uma paz, essa pessoa tem algo que eu preciso, que eu também quero. Ou seja, eu sempre tenho uma palavra de amor, uma palavra de incentivo para as pessoas, porque eu estou transbordando do conhecimento de Deus, do conhecimento espiritual. E é isso que vai me trazer paz, é isso que vai me trazer tranquilidade nessa época de pandemia. É isso que vai ajudar você a viver uma vida nova, num novo tempo, né? Num pós-pandemia e no atual. Não só quando acabar, vai te ajudar a viver o hoje. Né? O versículo 10, né? Continuando, então, o 9 diz assim: buscando a Deus. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou transbordar? Buscando a Deus, orando, né? Dedicando tempo, lendo a Bíblia. E não vai dizer que você não tem tempo hoje, né? Não posso ir para o shopping final de semana, não posso estar saindo, não tenho mais o meu futebolzinho, não tenho mais as minhas coisas. Tempo não está nos faltando. Está nos faltando organização do tempo, isso sim. Isso eu confesso para você que muitas vezes, para mim, me falta organização do meu tempo. Tempo não me falta organizar, né? A Thalita, principalmente, eu tenho que louvar Deus pela vida dela e agradecer pelo pela mulher que Deus me deu. Ela tem me incentivado, principalmente, vamos tirar um tempo para ler, a gente assiste o jornal à tarde, depois, pega um livro, vamos ler um livro, vamos buscar Deus, vamos buscar o conhecimento, né? Vamos estar juntos, mas lendo alguma coisa, não nos enchendo de porcaria olhando televisão. Né? Vamos ter mais tempo juntos, mais tempo de comunhão, tempo de coisas boas. Né? Então eu tenho que louvar a Deus porque ela tem me incentivado isso. Né? E eu li um livro essa semana, esqueci o nome agora, pedi para ela mais cedo, agora não vou poder olhar que está ali no celular, que era de um jovem africano, já lá da década de 60, que conheceu Jesus, né? Passou por todas as agruras, sofreu muito na África e conheceu Jesus. E teve sua vida transformada em 2 anos, né? Que ele, no pós-conversão, ele viveu mais 2 anos. Ele viveu tão profundamente a experiência do Espírito Santo que isso impactou
toda uma cidade, toda uma região. Ele foi da África para os Estados Unidos sem um centavo no bolso, de carona no navio, trabalhando. Todas as pessoas naquele navio se converteram. E aquele homem mal sabia falar, ele mal sabia ler, né? Ele aprendeu a ler só depois, só lá adiante ele aprendeu a ler. Mas a presença do Espírito Santo na vida dele era tão transformadora, era tão grande, que nem um ateu era capaz de debater com ele, né? Todas as pessoas que tinham contato com ele tinham um tremendo encontro com Cristo. Mesmo os cristãos, né, que viviam uma vida de enganação, quando tinham contato com esse homem, eles eram transformados. Mas não por aquele homem. Eles eram transformados pelo relacionamento que aquele homem tinha com Deus e pela busca que aquele homem tinha incessante pelo Espírito Santo, de quem era o Espírito Santo na vida dele, né? Ele, quando dava um púlpito para ele pregar, ele só orava. Ele não ficava falando de si, dos seus feitos, ele ficava falando, orando a Deus, né? Ele chamava o pai de paizinho. Ele ficava orando o tempo todo, buscando a Deus. E aí muitas pessoas se convertiam, muitas pessoas eram tocadas. E um negro falando sobre qualquer coisa nos Estados Unidos na década de 60, ele não seria ouvido. E aquele homem, quando ele abria a boca para orar, as pessoas se convertiam, as pessoas entregavam a sua vida para Deus, né? Então, são oportunidades que Deus nos dá. Leia mais, busca a Deus, leia a palavra, né? Use o seu tempo que você tem para buscar a Deus. No versículo 10 diz assim: dessa maneira, vocês poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Então, a nossa busca por Deus vai nos ajudar a crescer no conhecimento de Deus, vai nos ajudar a saber quem Ele é e o que Ele quer de nós nesse tempo de pandemia e o que Ele quer nos ensinar. Então, leia a Bíblia, busque incessantemente a Deus, orai sem cessar. Orai sem cessar. Lembra da Dona Vandília, né? Sempre orando, sempre buscando a Deus, confiando a Deus. A inesquecível Dona Vandília, né? O versículo 11 nos diz assim: sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força e glória da sua glória, em toda perseverança e paciência. Você não tem pedido por paciência? Você não tem pedido a Deus nessa pandemia para que Ele te dê paciência de aturar, né, as pessoas dentro da sua casa, de aturar as pessoas na rua, né? Desculpe com o perdão da palavra. Você não tem pedido a Deus paciência para que você possa suportar as pessoas? E a palavra está nos dizendo: em toda perseverança e paciência com alegria. Né? Então, o 9 nos ensina que a gente vai transbordar do pleno conhecimento da vontade de Deus e que isso vai nos ajudar a viver de modo digno, paciente e perseverante. Então, você precisa buscar a Deus para que você tenha paciência, para que você seja perseverante, mas com alegria, sem murmuração, sem pecar, sem reclamar. É muito importante a gente entender que esse tempo de pandemia, ele precisa nos ensinar, que a gente precisa aprender com isso. A pandemia veio te ensinar, né, a você, porque eu não sou pai, veio te ensinar a ser pai de novo. Veio te ensinar que o pai do teu filho não é o celular, não é a televisão. Veio te ensinar que ser mãe é estar mais junto, né? E principalmente aos pais, né? Veio te ensinar que você precisa dedicar tempo ao seu filho, né? Veio nos ensinar a valorizar os professores. Como é que aguenta uma sala com 30 se eu não aguento uma casa com uma criança dentro, né? Então esse tempo ele é importante da gente poder reforçar esses laços familiares, de reforçar os nossos laços com Deus. Por isso que eu disse lá no início, que todo relacionamento que você tem em casa, no trabalho, na escola, em qualquer lugar, depende do teu relacionamento com Deus. Se o teu relacionamento com Deus ele é pleno, ele é cheio, né, você transborda, o teu relacionamento com a tua esposa ele vai ser mais fácil. Você vai aprender a ter paciência, né? Principalmente ao contrário, né? Principalmente a esposa com o marido, ela vai aprender a ter paciência, né? Mulheres, tenham paciência conosco, por favor, né? Então assim, veio nos aprender que conviver com o irmão
a valorizar os momentos de comunhão na igreja, a valorizar os momentos de comunhão na célula, a valorizar um abraço, de saber o quanto é bom. A pandemia veio nos mostrar o quanto é bom poder abraçar alguém, né? E Paulo nos ensina que crescimento espiritual, ele é o inverso de crescimento natural. Ah, mas como assim? Imagina uma criança. Como é que você percebe o crescimento natural de uma criança? Ela nasce, usa a fralda, aprende a deixar a fralda, vai deixando a fralda, né? Vai passando o tempo, ela vai deixando a fralda, ela aprende a caminhar, ela vai começar primeiro ela caminha segurando a mão, daqui a pouco ela solta a mão, daqui a pouco ela está correndo, daqui a pouco ela está voando, daqui a pouco ela está na escola, daqui a pouco ela casa, daqui a pouco ela tira a carteira, ela casa e vai embora. Esse é o crescimento natural que o pai espera que o filho tenha. A independência. O filho a maturidade vai trazendo a independência. Enquanto o crescimento espiritual, a maturidade espiritual, ela vai nos trazendo a dependência. Ela vai nos ensinando que a gente precisa depender mais de Deus. Quando eu me converto, eu não sei que eu preciso de Deus. Quando eu me converto, eu entendo, eu sou tocado, de alguma forma, cada um tem a sua experiência de conversão, você entende o seu pecado e você entende que precisa de Deus para ser perdoado desse pecado. E Paulo, na vida dele, se tu prestar atenção nas cartas e no contexto de Paulo, quanto mais tempo Paulo tem de convertido, se a gente pode chamar assim, mais de conhecimento de Jesus, menos Paulo fala de si, né? Paulo, que era o líder, né? Paulo, que era um grande homem, um grande representante dos judeus, ele tem um encontro pessoal com Jesus e ele diz que ele é o menor dos apóstolos. Depois ele fala que ele é o menor dos servos, ou seja, lá no terceiro ano ele é o menor, ele nem se considera um apóstolo, né? E depois ele é o menor dos servos. No quinto ano ele vai falar que ele é o menor dos servos. Então, o crescimento, a maturidade física nos traz a independência, e a maturidade espiritual nos traz a dependência de Deus. Nos ensina que a gente precisa depender mais e mais de Deus. Então o meu desafio para você é esse, que você busque a Deus, que você conheça a Deus, para que você possa ser mais dependente. E isso é o difícil, essa é a complicação, porque a nossa tendência é querer ser individualista, a nossa tendência é querer ser, não, mas eu posso fazer isso, eu posso fazer o que eu quiser. Não, você precisa depender de Deus para as coisas. Hoje eu posso dizer, eu tenho tranquilidade em dizer que Deus tem nos dado muito mais do que a gente precisa. Deus tem nos abençoado muito mais do que eu pedi. E a Bíblia simplesmente diz isso. E eu não estou falando de bênção financeira, estou falando de todas as bênçãos, né, possível, de saúde e tudo mais. Deus tem nos dado muito mais do que a gente pediu. Quando que eu imaginei, e você que conhece o meu histórico todo, né, de trabalho, desde desempregado, né, até trabalhando no banco hoje, uma mulher maravilhosa, quanto que Deus foi abençoador para comigo, né? O quanto Deus foi bom para comigo. Então eu sou o testemunho de que Deus faz, que depender de Deus, e eu já contei em outras oportunidades que às vezes onde eu tropecei foi quando eu achei que eu era suficiente, né? Às vezes onde eu me achei suficiente, Deus me mostrou que eu não era suficiente, né? Que eu não tinha conhecimento e sabedoria suficiente, né? Então em outro momento, se eu nunca ouviu, eu posso contar essa história para você. Já caminhando para a conclusão, eu quero te desafiar a pensar como é que será a tua prática daqui para frente. Como será essa tua prática espiritual para que tu possa transbordar, para que você possa ser alguém que cresce em conhecimento de Deus, tá? Não estou dizendo que é para você saber tudo do mundo, não, estou falando sobre conhecimento de Deus, de conhecimento. Também não estou dizendo que não possa ler, tá? Você pode ler, você tem que estar informado, você pode saber das coisas que acontecem no mundo, ler livros seculares, assistir uma série, não tem problema nenhum. Mas o meu desafio para você é crescer espiritualmente. Meu desafio para você é buscar a Deus constantemente, é saber qual é o plano de Deus para você, né? E o plano de Deus está aqui, está todinho aqui, tá? Todinho aqui dentro. Você pode ler
Aqui só está o Novo Testamento, né? Então precisa pegar uma Bíblia completa. Mas o plano de Deus está todinho aqui dentro. Você não precisa buscar em outro lugar. Você precisa ler. Você precisa buscar a Deus. Você precisa conhecer a Deus, né? Tá, mas como é que eu faço isso? Lê. A Bíblia tem 1189 capítulos. Se a gente dividir por 365 dias, dá 3.3. Se você ler 3.3 capítulos ao dia, no final de um ano você leu a Bíblia toda. Se já leu, parabéns. Se não leu, é um desafio. Se já leu, leia novamente, né? Já desafio vocês a ler os evangelhos novamente e desafio você a ler toda a Bíblia. Leia 3.3. Ah, mas pô, vai quebrar? Não, então tá. Então durante a semana você lê 3 e sábado e domingo você lê 4 capítulos. Você vai ler, num ano você lê a Bíblia toda. Se tu lê 7 capítulos por dia, tu vai ler ela 2 vezes num ano. Né? Então o meu desafio para nós, para mim e para ti, é buscar a Deus. É buscar mais a vontade dele nesse tempo de pandemia. Né? Só o que nos resta. A gente não sabe quando acaba, a gente não sabe quanto tempo leva ainda para que isso acabe, mas a gente sabe que precisa de uma vacina e que todos precisam ser vacinados para que a gente possa retornando, né? Que a gente possa ir voltando à plenitude. Mas mesmo quando tiver tudo aberto, tudo a pleno, né? O comércio estiver todo aberto, o meu desafio para você, esteja mais perto de Deus. Esteja mais perto da vontade do Pai para você. Que nós possamos, como a igreja, estar mais perto de Deus. Que nós possamos, como família, estar mais perto de Deus. Que a gente possa, como indivíduos, buscar a Deus. Meu desafio para você é que você conheça na plenitude. John Stott disse uma vez que uma mente bíblica não é a que cita versículos, e sim aquela que racionaliza dentro dos parâmetros da Escritura. Ou seja, quando eu convido você, né, a ler a Bíblia, não estou dizendo que você deve decorar os versículos, eu não estou dizendo que você deve saber de cor. Eu estou dizendo que quando algo lhe acontecer, que quando algo aparecer, que quando uma oportunidade se apresentar diante de você, você possa racionalizar, que você possa raciocinar de forma bíblica, que você possa entender o que está acontecendo ao seu redor, o que está acontecendo com você de uma forma que Deus, né? Aquelas velhas perguntas que a gente aprendia lá no Palavra da Vida, o que faria Jesus no seu lugar? Né? Pense nisso, né? O que faria Jesus no meu lugar nesse momento? Né? Então, quando nós temos a plenitude do conhecimento de Deus, quando a gente está próximo de Deus, a gente pensa dessa forma. O que Deus quer de mim? O que Jesus faria no meu lugar? O Espírito Santo me revela o que tu quer de mim. Me revela o que tu espera que eu faça. E me ajuda. O nosso clamor a Deus, me ajuda a fazer. Quanto mais a gente ora, mais a gente quer orar. Quanto mais a gente está perto do Pai, mais próximo do Pai a gente quer estar. E a gente sabe que quem opera na nossa vida, tanto querer quanto operar, a palavra nos ensina, é o próprio Deus. Então ore a Deus. Me ensina a orar, me ajuda a orar. Meu pão nosso de cada dia me dá hoje, Pai. Me dá o quinhão de hoje. Me dá o que tu queres para mim. Me diz o que tu queres de mim. Busque a Deus. Busque a Deus de forma íntegra. Busque a Deus de uma forma verdadeira. Não fica te enganando. Confessa a Deus o que é necessário ser confessado. Entrega a Ele esse rancor, essa dor que está guardada aí dentro. Diz para Deus que você precisa dele. Esse é o meu convite para você. Em nome de Jesus. Amém. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença
vergonha desfaz. Tua presença Santo.